Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos então aqui mais uma vez para prosseguirmos em nosso estudo sobre a igreja, a história da igreja, a nossa igreja, a igreja que passou por esta situação tão delicada ao longo da Revolução Francesa. Como vimos na última vez, a Revolução Francesa que de fato começou com a Constituinte. E a Constituinte estava lá para resolver o problema econômico da França. E o arcebispo Talleyrand queria ajudar a França a superar esse problema econômico e por isso sugeriu colocar os bens eclesiásticos à disposição do governo da França. O pobre do bispo não sabia o que estava planejando ou pleiteando. Ele pensou simplesmente em garantir a todo o clero, a todos os padres, a todos os bispos, uma pensão digna, uma possibilidade de vida sem se preocupar tanto. E, no entanto, os bens eclesiásticos foram desapropriados. E quando uma vez a França teve o ônus de pagar os religiosos, os padres, eles queriam sempre menos padres, menos bispos. Organizou-se então o comitê eclesiástico, e esse comitê eclesiástico traz o projeto de transformação ou de reforma da igreja. Esta é a famosa CCC, a Constituição Civil do Clero. Essa Constituição Civil do Clero, primeiro ela foi votada dentro do comitê eclesiástico e a votação se deu a 12 de julho de 1790. Tudo foi aprovado sob 4 grandes títulos. Quais são os 4 títulos? A partir de então, a França toda só teria mais 83 bispos e 10 metropolitas, isto é, 10 arcebispos. Sobre o modo de eleger, são eleitores, os eleitores que votam e só os membros, só os metropolitas são consultados. Isto é, quem de fato decide quem vão ser os novos bispos são os eleitores que vão no parlamento e votam cada um no seu distrito. Depois, quem aprova são os arcebispos, os metropolitanos. Além disso, fixava os salários numa escala ascendente. Religioso, padre, pároco, pároco capitular, vigário-geral, cônego e o bispo. Então, uma escala ascendente. Residência obrigatória só para o pároco e para o bispo. Esses deveriam residir dentro do seu benefício, dentro do seu cargo. Quem não reside dentro do cargo perderia o seu salário. A ideia básica era uma igreja nacional, independente de Roma, mas transformando os 10 arcebispos da França em verdadeiros papas, porque são eles que agora efetivamente dão validade à eleição e são eles que investem os novos bispos e são eles que nomeiam e dão cobertura aos novos párocos. Nesta altura, o Papa Pio VI, em Roma, evidentemente, era totalmente contra a Constituição Civil do Clero. A Secretaria de Estado tinha 2 formas para se informar sobre o que estava acontecendo na França. Lá estava ainda o núncio Duniani, e lá estava
o abade Salamon. O abade Salamon era um dos eleitos para a Constituinte e estava lá na Assembleia Nacional Constituinte. Então, Pio VI, ele fica sabendo tudo o que se passa na França. E ele se inquieta mesmo no consistório do dia 19 de março de 1790. Então, ele diz que se sente assustado diante da possibilidade de ser aprovada a CCC, isto é, a Constituição Civil do Clero. Efetivamente, como já vimos, a 10 de julho de 1790, ele ainda escreve ao rei implorando não sancionar as deliberações da Constituinte. Mas quando Luís XVI recebeu a carta do Papa, ele já tinha prometido a aprovação de tudo que veio da Constituição Civil do Clero. Envia então para Roma o cardeal Bernis, com o texto da Constituição Civil do Clero, implorando ao Papa compreensão, que a França não quer trocar de fé, mas só quer trocar de disciplina. Então o rei roga ao Papa Pio VI que permita, que compreenda a situação delicada em que se encontra a França. Então, na França, tudo que foi aprovado pela Constituição Civil do Clero agora vai ser executado. E os bispos franceses, a 30 de outubro de 1790, publicam a exposição sobre a Constituição Civil do Clero. Naturalmente, criticam as eleições, criticam os vigários episcopais, criticam a destituição de bispos e dioceses. Por ora, todos seguem dentro dos seus cargos. Claro, cada um dentro da sua sede. Os bispos continuam lá e tal. Mas, em Quimper, morre o bispo. Morre o bispo. E os eleitores do departamento vão às urnas e elegem o abade Expeli. Ora, Expeli foi eleito pelo parlamento. Aliás, foi eleito pelos eleitores do distrito. Então, nesse momento, ninguém se arrisca a ordenar este novo eleito, o abade Expeli. Porque até então vigorava na França, como em todo o mundo, a necessária nomeação do Papa, que o Papa devia nomear o novo bispo. Ora, este abade, ele foi simplesmente eleito pelo departamento. Então, quem é que vai ordená-lo? Em fins de novembro de 1790, a Assembleia exige o juramento constitucional. Tem que agora fazer juramento constitucional. Ora, ao fazer juramento constitucional, precisa também deixar a sua antiga sede. Precisa aceitar as novas determinações. Muitos bispos ficam sem cargo. Muitos padres saem fora do seu emprego. Então, o juramento constitucional precisa da sanção régia. E a 26 de dezembro de 1790, dia depois do Natal, o rei sanciona a lei do juramento. Acontece que o rei não tinha mais força para negar. Ele tinha que sancionar. E ele corria sério risco de vida. Então ele sanciona a lei do juramento. A Assembleia começa então com o juramento. Mas só 3 bispos e 108 párocos juram. E ainda houve retratação. Quer dizer, alguns dias depois se retrataram. Então, a partir de então, fica proibido continuar em suas funções quem não jura. Enquanto isso, Pio VI censura o cardeal Lemonnier de Briand por ter feito juramento. Imagina, um cardeal fez juramento.
que fez o cardeal? Enviou seu chapéu cardinalício ao Papa, dizendo então ele não é mais cardeal, mas que ele fez juramento. Em fins de fevereiro, a Constituição Civil do Clero declara: bispos que não juram estão demitidos. Em março de 1791, Dom Talleyrand ordena o abade Expeli, o novo bispo de Quimper. E a 10 de março, Pio VI denuncia os erros da Constituição Civil do Clero, lamenta os cabidos suspensos, a expoliação dos bens eclesiásticos e a destruição dos mosteiros. Portanto, a 10 de março de 1791, o Papa Pio VI realmente foi duro, foi severo, denuncia os erros da Constituição Civil do Clero, lamenta os cabidos suspensos, a expoliação dos bens eclesiásticos e a destruição dos mosteiros. Por fim, ele decide: todos que juraram devem retratar-se em 40 dias. As consagrações de novos bispos são ilícitas, por lhes faltar um elemento constitutivo, que é a nomeação papal. Eles não recebem nomeação papal, então não podem ser ordenados bispos. Ilegítimas e sacrílegas. Novas eleições são nulas e ilegítimas. Os novos párocos não têm jurisdição. Portanto, Papa Pio VI dá a sua determinação, condenando praticamente tudo o que está acontecendo dentro da Constituição Civil do Clero e o que está acontecendo na própria Assembleia Nacional Constituinte da França. Portanto, temos neste momento uma ruptura do Papa com o que está acontecendo na França. E nós vamos ver na próxima vez como é que vai se sair desta situação. Porque agora, praticamente, a França dá um ultimátum ao Papa e o Papa dá a sua resposta. Condena tudo o que está acontecendo na Assembleia Constituinte, não aceita as novas determinações para a Igreja da França. Próxima vez, nós vamos ver uma saída para tudo isso. Recebam, por enquanto, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.